Como é trabalhar com orientação profissional e de carreira? Qual é o público? Quantas sessões? Quanto tempo demora? O meu dia a dia é flexível? Eu te conto tudo sobre isso nesse vídeo. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. E eu tenho recebido com uma certa frequência alguns alunos da graduação de psicologia querendo conversar sobre a área de orientação profissional e de carreira que eu atuo. Então eu resolvi gravar esse vídeo, mas se você quiser saber qualquer outra informação, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder e talvez até grave mais vídeos sobre isso. Então vamos lá! A minha atuação com a orientação profissional e de carreira acontece de três formas. É o atendimento clínico, onde eu faço atendimentos individuais de processos de orientação profissional e de carreira. Mas além disso, eu também trabalho com a supervisão de outros orientadores e também com a gravação de aulas, Então na parte da formação de orientadores profissionais. E aqui eu vou contar para vocês como é que é em relação à clínica, aos atendimentos, certo? Então, primeira dúvida que sempre me perguntam, com quem eu trabalho? Sempre que eu falo que eu trabalho com orientação profissional e de carreira, todo mundo acha que eu trabalho com adolescentes de 17, 18 anos que estão terminando o terceiro ano do ensino médio e vão ter que escolher ali um curso ou algo para trabalhar, enfim, e então procuram o serviço de orientação profissional e de carreira. Sim, esse é um dos públicos que eu trabalho, mas a orientação profissional é muito mais ampla que isso. Então, por exemplo, eu posso trabalhar também com pessoas que estão terminando a graduação e agora vão passar por um processo de escolha novamente, ou então está no meio da graduação ou de qualquer outro curso e gostaria de fazer uma transição, não está gostando daquele curso, então a orientação profissional também pode ajudar. Ou então, pessoas que já estão trabalhando, já têm ali sua formação, sua carreira bem estabelecida, mas gostaria de fazer uma transição ou de uma empresa para outra, ou começar a empreender, enfim. Pessoas que já passaram aí dessa época de 17, 18 anos, mas que continuam fazendo suas escolhas profissionais. Além disso, pessoas que estão se preparando para a aposentadoria, para fazer essa transição de sair talvez de uma empresa que está há muitos anos e aí vai ter toda uma adaptação na carreira, Então também pode ser público de orientação profissional e de carreira. Ou seja, qualquer pessoa que vá passar por uma transição, que gostaria de fazer uma transição, que vai ter que fazer escolhas profissionais, certo? Então o público é muito mais amplo que só os adolescentes. Você sabia disso? Me conta nos comentários e já aproveita para se inscrever aqui no canal e não perder nenhum vídeo que sempre tem novidade por aqui. Segunda pergunta que sempre me fazem. Deise, quantas sessões você trabalha? Como que é isso, no dia a dia? Gente, não tem um número fixo de sessões, mas tem uma média, Então, geralmente eu trabalho com uma frequência aí de 8 a 13 sessões, 10, enfim. Por que que depende? Porque cada caso é muito específico. A orientação profissional de carreira é um processo psicoterápico, Então, é um processo terapêutico, envolve todo um autoconhecimento, um olhar para si, entender suas características, seus interesses, suas habilidades, para depois integrar com todo o conhecimento da realidade. Então, é um processo terapêutico e, como todo processo terapêutico, a gente não garante um número de sessões específico para realmente chegar no resultado que essa pessoa está buscando. Então, tem pessoas que fazem um processo de orientação em 8 sessões, outras em 10, outras em 15. Então, depende muito, mas tem essa média aí de sessões, certo? O dia a dia, o meu dia a dia, ele é flexível? Esses dias me perguntaram isso. Deise, como é que é, teu trabalho mesmo, em horário? Que horas que você acorda, que horas você vai dormir? Então, o meu dia a dia é sim muito flexível, porque quem agenda os meus horários sou eu mesma, Então eu disponibilizo ali como é que eu vou me organizar para conseguir preparar as sessões, tem todo o trabalho pré, o trabalho pós as sessões. Também atendo em psicoterapia, então eu encaixo toda a minha agenda com os atendimentos de psicoterapia e de orientação profissional.
e eu atendo somente online. Isso já me permite uma certa flexibilidade física, né? Então eu tô viajando, eu levo comigo o computador, consigo abrir ali, né, e montar de onde eu tiver. Até isso traz pra gente também a ideia do conceito de clínica, né? Porque a gente entende às vezes que clínica é um lugar físico e a clínica, na verdade, é onde a gente faz a clínica acontecer. Isso pode ser presencial, online, em escolas, em empresas, isso pode acontecer em diversos lugares, né? O que precisa é a disponibilidade do profissional e do cliente. Então isso, quando tem essa possibilidade aí, existe uma clínica, né? E ainda sobre essa flexibilidade. Eu consigo ter um dia a dia flexível muito pela organização também que eu faço com tanto os materiais de cada um dos pacientes, quanto dos horários e tudo mais. Então, por exemplo, todas as fichas, todos os cadastros e tudo mais, eu tenho no Drive, então fica numa nuvem, de uma forma que eu consigo acessar de onde eu estiver. Então eu levo o computador comigo, como eu disse, o celular. Então se eu estiver viajando, eu levo, monto e a clínica tá ali comigo. De curiosidade, se vocês quiserem, eu até faço um vídeo só sobre isso. Eu organizo então uma pastinha de cada paciente dentro do Drive. Lá dentro tem um documento com a descrição das sessões, onde eu deixo a preparação do que eu vou fazer com o que eu estudei ali, né, no a sessão, anterior à sessão, as anotações que eu vou fazendo durante a sessão e no pós também. Além disso, tem um outro arquivo que tem o controle financeiro, quantas sessões, se o pagamento já foi feito ou não, se foi por Pix, por depósito, como é que foi, então tem que ter tudo isso registradinho ali. Além disso, todos os recibos, todos os comprovantes de pagamento ficam todos dentro da pastinha de cada um dos pacientes. Ou seja, isso me permite que de onde eu estiver, a hora que eu abrir essa pasta, eu tenho todas as informações ali comigo. Deixa de fato o meu trabalho muito mais flexível por conta dessa organização. Os horários, como é que acontece, né? Eu atendo geralmente das 8 da manhã até alguns dias até as 8 da noite. Mas isso não fica fixo o dia todo sem nenhum intervalo. Por quê? Tem pessoas que, obviamente, têm seu trabalho ali das 8 às 6, então ela vai poder fazer a sessão no horário de almoço, antes de ir para o trabalho, depois do trabalho. Então eu preciso ter essa disponibilidade para também me encaixar nos horários, né, em que as pessoas conseguem fazer as sessões. Obviamente, não é todo mundo que consegue se encaixar nos horários que eu também tenho a disponibilidade. E aí a gente vai organizando até ver o que dá para fazer. Mas eu penso que toda flexibilidade tem um limite, né? Afinal de contas, sou só eu que atendo na clínica individual, então tem os horários ali que a gente precisa organizar. Mas, como geralmente eu atendo então nos extremos do dia, né? Então, logo pela manhã, no final do dia, o horário de almoço, às vezes eu atendo o horário de almoço tradicional, né? Então eu tenho algumas janelas assim no meio do dia, então ou no meio da tarde ou no meio da manhã. Não são todos os dias que fica tudo lotado. Então, essa flexibilidade me permite também fazer as outras atividades da minha vida pessoal, que também são importantes, né? O tempo das sessões, como é que acontece? De orientação profissional e de carreira, tem a média de 1 hora, às vezes 1 hora e pouco, assim, às vezes passa um pouquinho e não tem nenhum problema. Eu consigo ir me organizando ali, não passa muito disso, né? Mas também não é mais curta que isso. Então tem essa média de tempo de sessão para sessão. Outra coisa que sempre me perguntam, Deise, você usa testes na orientação profissional e de carreira? Como é que é isso? Sim, utilizo testes. Os testes são ferramentas, né? Eles não determinam de fato tudo que eu estou fazendo dentro de um processo por ser um processo terapêutico, mas eles me dão um norte. Eu uso testes no começo e no final do processo, até para eu ter um parâmetro de eficácia, né? O que aconteceu durante todas essas sessões. Tem outros 2 vídeos aqui no canal onde eu falo de teste vocacional e também falo de testes psicológicos, quais são os tipos que tem e tudo mais. Então vou deixar indicado aqui em cima para você. E já aproveita para se inscrever para não perder nenhuma novidade. A segunda dúvida que eu quero trazer já junto com essa, só pode fazer orientação profissional e de carreira psicólogos ou pode qualquer outro profissional também? Gente, não existe uma regra sobre isso, tá? De que precisa ser psicólogo para fazer
orientação profissional de carreira. Não, tem pedagogos, tem administradores, tem vários outros profissionais que atuam na área de orientação profissional de carreira. Obviamente, a minha trajetória passa pela psicologia, por ser psicóloga e trabalhar com isso, eu vejo muito sentido em ter a formação na psicologia para poder atuar. Mas não é uma regra, não é um pré-requisito aí de que tem uma fiscalização, de que é proibido. E por que eu trouxe esse assunto agora? Por conta dos testes, porque os testes psicológicos são privativos dos psicólogos. Assim, principalmente os que estão ali dentro do SATEPS, que eu falo sobre isso no outro vídeo, que tem todo esse cuidado de que realmente sejam psicólogos que utilizem. Mas tem os instrumentos e os procedimentos que não são restritos a psicólogos, né? Então tem toda essa parte aí mais burocrática da atuação. Então eu utilizo testes, principalmente testes que só psicólogos podem utilizar. Eles norteiam como uma ferramenta dentro desse processo. Então ter a formação específica de avaliação psicológica dentro da orientação profissional de carreira também faz todo sentido para mim. Beleza? E a última dúvida, que eu até já falei um pouquinho, precisa de uma formação específica para poder ser um orientador profissional de carreira? Gente, é o seguinte, não existe na legislação, nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, nenhuma regra sobre isso. Tá? Então, assim, não é um crime você trabalhar com orientação profissional de carreira e não ter uma formação específica do ponto de vista burocrático. Mas, assim, a minha opinião, sim, você precisa de uma formação específica e não só uma, como um estudo contínuo para poder trabalhar nessa área, porque é uma área muito séria, né? Assim, se você não sabe o que você está fazendo, você não tem aí a curiosidade, né? Assim, e a ética mesmo de buscar formações, buscar supervisões e realmente entender, você pode até prejudicar a vida de quem te procura, né? Porque às vezes a pessoa já chega com um nível de ansiedade, um nível de preocupação, de frustrações na carreira e tudo mais, que você precisa ter um conhecimento específico para poder de fato ajudar essa pessoa. Mesmo tendo conhecimento específico, não é uma garantia que a gente vai conseguir ajudar de fato todo mundo. Não existe uma promessa para isso, mas o caminho para que o trabalho cada vez seja melhor, né, o trabalho desenvolvido, é o caminho de buscar conhecimento e conhecimento científico, né? Então, acho que fica aí esse alerta, né? Esse cuidado de que não existe essa exigência burocrática como uma lei, mas, né, assim, é importante ter uma certa noção de que você precisa, sim, estudar coisas específicas. Na própria empresa em que eu trabalho, da Andante Carreira, né, tem, por exemplo, 1 ano de formação para orientadores profissionais, e aí tem ali a exigência de que sejam psicólogos, mas também tem uma outra proposta que é uma plataforma chamada Carreira para Todos, em que lá pode ser estudante de psicologia ou profissionais de outras áreas, onde você busca formações e conteúdos de orientação profissional de carreira. Então, assim, seja lá como você vai fazer isso, se você tem interesse em trabalhar, eu te incentivo que você, de fato, busque formação para isso. Beleza? Então, acho que eu respondi aí as principais dúvidas que as pessoas me perguntam. Se tem mais alguma que eu não comentei aqui, deixa aqui nos comentários. Eu vou talvez fazer mais vídeos sobre isso, de acordo com o que vocês forem me contando. Preciso que vocês vão interagindo aí para eu entender para onde caminhar aqui no canal também, certo? É isso, então eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!